E oi, meus amores, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal, gente. Deixa eu ligar aqui a luz pra falar com vocês, né? Deixa eu ver como é que tá a câmera por cá. Muito bom dia, gente. O tema de hoje, o vídeo de hoje, vamos falar sobre ansiedade. Gente, aparentemente não vem acontecendo nada fora do comum na minha vida. Só que eu acho que pelo fato de eu estar longe dos meus familiares, né? Do meu pai, da minha mãe, do meu filho. Aí, às vezes, eu fico com crise de ansiedade. Só que as coisas estão dando muito certo, graças a Deus. Ontem foi um dia muito tranquilo, paguei muitas contas. Gente, vou te falar. A vida de ter uma casa própria não é brincadeira. Eu achei que era só comprar uma casa e pronto. Mas não, gente, não é uma casinha de boneca, não. Chega conta de água, chega conta de energia. São muitas, tá? E se você não paga, eles cortam. Porque na primeira semana que eu me mudei, logo cortaram a minha energia. Quase que cortaram a água, porque tinha 5 contas. E eu comprei a casa em agosto. E eu vim mudar só esse ano, né? Então, pra fazer 3 meses. Na verdade, tem 2 meses que eu me mudei, realmente. Então, já é o segundo mês que eu pago contas. Eu preciso pagar, né? Mesmo que eu não esteja lá na minha casa, vem as despesas de água, luz, internet e tudo mais. Enfim, vida adulta, né? Gente, eu vou falar pra vocês, quando eu era criança, eu era louca, querendo chegar aos 18. E hoje em dia eu vejo que não é nada daquilo. Foi o pior sonho da minha vida, porque a gente tem que pagar contas e tudo mais. Eu acho que é por isso que às vezes eu fico me sentindo ansiosa. Meus problemas, às vezes, não é nada amoroso. Eu tenho os meus problemas amorosos, já passei por alguns problemas amorosos, mas eu sei que de amor não morro. E o meu problema realmente é grana, né? Só que graças a Deus eu sou correria demais. Eu corro atrás de tudo que eu quero, entendeu? Pra que eu consiga me manter, porque acaba que, querendo ou não, eu tenho uma despesa grande, né? E eu sempre fui muito independente. E eu nunca gostei de ficar dependente de ninguém. E sempre corri atrás das minhas coisas. Gente, esse barulho é porque aqui tem do lado do meu quarto, tá construindo, é uma chácara e tá construindo alguma coisa, aí fica essa zoada mesmo. Mas enfim, eu vou deixar a legenda pra vocês aqui. E vou falar pra vocês, gente, eu tava aqui deitada e de repente eu comecei a ter aquele Streamlix, sabe? Só que aparentemente, tipo assim, eu acabei de acordar, tá tudo bem. Nada fora do comum. E eu tava tendo esses espasmos, enfim, crise de ansiedade. Geralmente a minha crise de ansiedade, ela, quando eu tô muito nervosa, quando acontece alguns impactos na minha vida, que sejam, assim, que eu acho que é uma coisa que me deixa nervosa, aí eu começo nesse Streamlink. Meu corpo treme todinho. Ó, como vocês podem ver, tá passando, mas eu ainda tô tremendo. Então eu tenho esse tremor. E aí, todos os dias de manhã eu tenho que tomar o meu antidepressivo e o meu remédio pra ansiedade. Então eu tomo 3 comprimidos, tá bom? Pra acalmar os ânimos. E muitas vezes, quando acontece alguma coisa assim, muito extravagante na minha vida, ou que eu fico muito preocupada, por exemplo, questão de dívida, que eu fico preocupada que eu tenho que pagar logo, aí, mesmo tendo tomado o remédio, eu continuo com os tremores. Sabe, eu sinto uma sensação ruim aqui assim no peito. Atacardia. Se eu tiver crise de ansiedade, eu sinto atacardia. Uma vez, um tempo atrás, eu emagreci porque eu esquecia literalmente de me alimentar. Então eu comia uma vez por dia. Às vezes eu dormia muito. Não queria nem sair na porta pra fora. Não queria nem sair de casa, sabe? E aí
Eu tava depressiva, né? Claro, eu não tava fazendo tratamento nenhum, não tava tomando medicação nenhuma. E aí eu ficava com essa sensação ruim, sabe? E o coração parecia que ia sair pela boca, atacardia. Pra vocês terem noção, antes de eu descobrir que eu tinha ansiedade, há um tempo atrás, isso eu acho que tem uns 2 anos mais ou menos, na época eu morava em Brasília ainda, e eu fui pra um show que eu tava querendo muito, 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 muito ir com meu irmão. E eu acho que pelo fato de eu estar muito eufórica, eu quase nunca tinha participado de shows, essas coisas, eu tava, tipo assim, iniciando a minha vida após o término, e tava tendo experiências de ir pra show, balada, essas coisas que eu nunca tinha feito na minha vida. Aí eu fiquei tão eufórica e nesse dia eu não tinha bebido nada ingerido, nada de bebida alcoólica, pra vocês terem noção. E eu desmaiei, eu tive 2 desmaios lá no show, tá? Que eu tive que ser socorrida. E meu coração ficava aceleradíssimo, quase saindo pela boca. O médico, o socorrista que me socorreu falou, olha, é bom você fazer um exame do coração e tudo mais pra ver o que tá acontecendo. Entendeu? Graças a Deus que meu irmão tava comigo, ele me prestou socorros, as pessoas que estavam em volta também prestou socorro, mas já pensou se eu estivesse sozinha naquele momento? E graças a Deus que quando eu saio com os meus amigos, eles nunca me deixam sozinha. E eles também sempre estão de olho, né? Tipo assim, é um cuidando do outro, é a amizade mesmo. Eu não tenho muitos amigos, gente. Mas nesse tempo que eu fiquei solteira, eu quase não tinha. Quando eu era casada, né? Eu já não tinha amizade, né? E depois que eu separei, é que eu tenho amizade hoje em dia. Graças a Deus, as amizades que eu tenho dá pra contar nos dedos e são realmente verdadeiras. E quando eu saio com eles, eles não me deixam pra trás, não, tá? É um cuidando do outro, literalmente tem reciprocidade, sabe, na amizade. É um cuidando do outro sempre. E aí, nunca me aconteceu de eu desmaiar quando eu tava sozinha ou quando eu tava com os meus amigos. Mas aconteceu essa fatalidade aí de eu desmaiar com o meu irmão. Mas logo depois, acho que 1 ano depois, eu descobri que eu tenho borderline, né? Comecei a fazer tratamento, também tratamento do câncer de mama, que recorrentemente, por conta disso, eu criei a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, né? Porque a todo custo, todo momento eu ficava passando por várias coisas na minha cabeça e eu ficava achando que eu ia morrer, sabe, gente? Eu já entrei o ano de 2026 conformada com a minha morte, que eu achei que eu não ia superar tudo isso, que eu ia morrer logo. Então, a minha meta de 2025 foi comprar uma casa pra não deixar o meu filho desamparado, tipo uma casa própria. Porque eu nunca almejei ter nada, gente, na minha vida. Eu nunca almejei ter carro, nem casa. Eu gosto muito de coisas boas, de dinheiro e tudo mais. Eu sempre corri atrás das minhas coisas, mas eu nunca pensei que eu ia ter uma casa própria, né? Só que aí eu falei, tá acontecendo tudo isso na minha vida, então vamos parar, vamos respirar fundo, vai dar tudo certo. E pelo menos eu vou deixar uma casa, não deixar meu filho desamparado, né? Quando ele estiver maiorzinho, ele vai ter pra onde ir, ele não vai ter que ficar, tipo assim, nas casas dos outros, sabe? Eu penso dessa forma, porque eu já venho de uma família humilde, né? Onde meu pai e minha mãe sempre correram muito atrás das coisas e pra não deixar faltar nada pra mim e pro meu irmão, né? E correndo atrás das coisas também, porque eles sempre sonharam, né? Tipo carro, casa, essas coisas. E eu, fora de cogitação, construir na casa de alguém, ou porque eu não tenho ninguém que eu pudesse construir na casa de alguém, porque geralmente a gente que é pobre, vem de família humilde, a gente constrói na casa dos outros, né? Tipo familiar, pai, mãe, essas coisas. Só que a minha mãe e meu pai também não tem essa estrutura. Eles já construíram na casa do meu avô. A casa lá não é deles, né? Então eu botei um foco na minha cabeça de ter a minha casa própria. E graças a Deus, em 5 meses eu consegui. Eu limpei o meu nome e tudo mais, dei entrada, corri atrás, assinei todas as papeladas. Foram meses
de muita ansiedade, euforia e episódio de mania e ansiedade. Meu coração parecia que ia sair pela boca, eu não conseguia aguentar e esperar tanto, mas consegui esperar. Foi doloroso, foi sofrido. Pra quem tem ansiedade sabe como é, sabe o que eu tô falando. Mas consegui, hoje em dia eu tenho a minha casa própria. Tô muito orgulhosa disso, graças a Deus. Não vou morrer nem tão cedo, tenho muita coisa pra viver ainda. Porém, eu tenho a tag, né? Transtorno de ansiedade generalizada, que muitas vezes nem só a medicação ela ajuda, né? Muitas vezes eu... acabou de chegar um pedido aqui. Meu pedido vai chegar lá na casa da minha mãe, que eu comprei uma mala, gente, pra me viajar. Enfim, muitas vezes acaba acontecendo esse tipo de coisa, né? Eu fico nervosa e tudo mais, aí acaba aflorando a minha ansiedade. E mesmo com medicação não tem jeito, então o que eu procuro fazer? Não pensar nas coisas e nas consequências da vida. Eu simplesmente tento viver da melhor maneira possível. Não ficar focando nas coisas, porque eu já passei por muita coisa, gente, na minha vida. Vocês não têm noção. Depois eu venho contar pra vocês aqui, né? Tipo assim, foram muitas coisas na minha vida nesse decorrer de alguns anos, né? Eu tive a perca de um bebê, aí descobri doenças, tratamento e tudo mais, muito problema financeiramente. Eu nunca gostei de expor a minha vida pessoal nem nada, nunca gostei de me vitimizar, não vai ser agora que eu vou fazer isso. Porém, eu nunca deixei transparecer pra ninguém as coisas que eu tava passando, sabe? E aí, é isso. Vou mostrar pra vocês. Eu não tô incentivando ninguém aqui a tomar medicação alguma, tá bom? E ultimamente a minha ansiedade, ela tá fazendo eu comer, então eu engordei. Geralmente tava o efeito contrário, eu não comia, agora eu tô comendo, eu engordei, mas eu quero voltar ao meu peso de antes, porque acaba que a gente engorda, não é bom pra saúde, a gente fica desanimada, a gente fica desmotivada, é ruim pra autoestima, aí a gente fica com cansaço, com tudo. Então é muito bom a gente ter um corpo mais leve, né? Mas eu engordei, tô muito chateada com isso, gente, vocês não tem noção. Agora de manhã eu tomo medicamentozinhos. Não vou mostrar pra vocês não. Daqui a pouco, quando eu finalizar esse vídeo, eu vou tomar. Eu acho que pelo fato de eu estar aqui gravando pra vocês, eu dei uma acalmada e eu parei com a tremora. Mas eu tava, e eu me tremo, o meu corpo fica com espasmos que me tremem inteirinha, da ponta do dedo ao fio de cabelo da cabeça. Eu fico com muito tremor. Só quem tem ansiedade vai saber o que eu tô falando, gente. E quando o coração não falta sair pela boca, né? É isso. Dizem que a ansiedade, ela é uma doença espiritual, né? Dizem que quando os chakras, eles não estão realinhados, aí a gente sente ansiedade, doença do espírito, né? Não sei. Só sei que eu tenho. E é isso, galera. A única coisa que me alivia bastante é respirar fundo, ter calma, manter a calma. E sempre que eu tiver momentos de estresse na minha vida, vai atacar. Porque eu percebo que quando eu tenho momentos de muito impacto na minha vida, a ansiedade, ela ataca. O tremor, ele chega. O sufoco no coração, no peito. Parece que eu vou morrer. Juro pra vocês. Agora eu tô conseguindo controlar mais. Só que, às vezes, há um ano atrás, mais ou menos, quando eu não tava fazendo tratamento nenhum, eu chorava que soluçava, assim, tipo assim, eu não conseguia conter, sabe, a minha ansiedade. Agora até que eu tô conseguindo dar uma aliviada, conter. Mas é muito doloroso pra gente que sente ansiedade. Que isso não é brincadeira, gente. Tá? E
praticamente quase todo mundo tem, né? E alguns só muda que você toma algum medicamento diferente. Mas, gente, falar um negócio pra vocês hoje em dia, eu vejo que eu não julgo ninguém, cada um sabe o que é melhor pra si. Tem pessoas que tentam mascarar com outras coisas, né? E é isso. Mas todo método que seja bom pra você se sentir bem e melhor é válido, né? Mas é isso, meus amores. Se você também é ansioso, vem comigo, vamos tentar tratar isso daí, galera. Vamos tentar superar tudo isso daí e se curar, né? Eu sei que não é da noite pro dia, não é fácil. E quem tem sempre vai ter o negócio é saber controlar e saber viver da melhor forma possível, independente das circunstâncias e das situações, né? Mas é isso. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Já me segue nas minhas redes sociais. Deixe seu like, compartilha esse vídeo pra me ajudar, por favor, gente. Eu tô precisando da ajuda de vocês. Vai lá no meu Instagram, me segue por lá também, tá? Beijão e até o próximo vídeo. Se você quiser falar alguma coisa, quer me dar alguma sugestão de tema de vídeo, deixa também aqui nos comentários. Ou então manda pra mim lá no direct no Instagram, que eu vou estar olhando todo mundo, tá? Amo vocês e até o próximo vídeo. Tchau!